você repassar para eles também. Tá bom. Esse conteúdo aqui é muito simples, né? Fala sobre aspectos da população brasileira. Então, é um conteúdo que é da geografia humana também, só que ele vai dar uma ênfase maior na questão populacional do Brasil. Então, é algumas características básicas da população brasileira. Nós já vimos no conteúdo anterior que o crescimento vegetativo, o que é? Aquela diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Então, a população só cresce de duas formas, através do crescimento vegetativo e através do saldo migratório. Então, o crescimento vegetativo no Brasil, ele passou por uma evolução. Então, aqui tem o crescimento vegetativo, o que é, né? Diferença da taxa de natalidade e mortalidade, e ele passou por uma evolução ao longo aí do tempo. Aqui tem um corte de 1900 até 2020, uma estimativa para 2020. Se vocês observarem, em todos os momentos, a taxa de natalidade era superior à taxa de mortalidade, ou seja, nós tínhamos crescimento positivo. Vocês se lembram que o crescimento vegetativo pode ser positivo, natalidade maior que mortalidade, negativo, mortalidade maior que natalidade, e pode ser nulo quando os dois índices são iguais, praticamente iguais. Então, o que você percebe aí pelo gráfico? De 1900 para cá, você teve uma redução da taxa de natalidade e automaticamente uma redução também da taxa de mortalidade. Ou seja, o crescimento natural ou vegetativo no Brasil ele tem diminuído. Ele tem reduzido aí ao longo do tempo. Então, em 1900, você tinha o quê? Uma taxa de um crescimento vegetativo de 19. Era 45 que nasciam a cada grupo de 1.000 e morriam 26. Então, esse grupo de 1.000 aumentava para 1.019. Em 2020, a cada grupo de 1.000 passou a ser 15 que nasciam e 6 que morriam. Então, você vai ter um crescimento de, a cada 1.000 aumenta mais 9 pessoas, ou a cada 100, 0,9. Ou seja, o crescimento natural no Brasil, ou vegetativo, ele tem o quê? Ele tem diminuído ao longo do tempo, devido principalmente aos avanços na área da medicina, na área da saúde, né? Que fez com que as mulheres tivessem condições de usar contraceptivos e evitar a gravidez indesejada. E a mortalidade diminuiu também porque houve um desenvolvimento no setor médico-sanitário, questão de higiene, que fez com que a população morresse menos do que morria lá no início do século. Tá? Então, ele coloca aqui ó, que quanto maior a distância entre a linha azul e vermelha, maior será o crescimento natural. Quanto menor a distância, menor o crescimento. Outro fator que interfere no crescimento natural vegetativo é o quê? A diferença entre as pessoas que chegam e as pessoas que saem. Isso aqui é chamado de quê? De saldo migratório. Tá? Então, só tem duas formas da população crescer, através do crescimento natural ou vegetativo, ou através de saldo migratório. Eu coloquei do lado aqui ó, outro item importante para a gente entender a questão do crescimento vegetativo no Brasil. Taxa de natalidade e mortalidade vem caindo ao longo do tempo, só que a expectativa de vida, a esperança de vida do brasileiro, ele vem aumentando ao longo do tempo. Então, eu coloquei um corte temporal aqui de 1940 até 2010, e vocês percebem que em 1940 o brasileiro vivia em média 45 anos. De lá para cá, esse número só foi aumentando, ou seja, a qualidade de vida melhorou, a população começou a viver mais, e hoje, né, 2010, o último dado que eu tenho, a população vive em média 75 anos. Lembrando vocês que os homens têm uma expectativa de vida menor do que a das mulheres, ou seja, as mulheres vivem mais que os homens. E são diferentes a distribuição de expectativa de vida por estado. Então, aqui, se vocês pegarem, a média do Brasil é 75 anos, mas se vocês pegarem muitos estados do Brasil, a média é maior que 75, porque as condições de vida nesses estados são melhores. Quanto melhor a condição de vida, melhor a renda, melhor a distribuição de renda, automaticamente a população vive mais. Só que tem estados, aqui não tem, né, mas tem estados do Brasil, principalmente no Norte e Nordeste, que a expectativa de vida ao nascer de uma criança é menor que 75 anos de idade. Se eu não me engano, o Piauí e o Maranhão são os estados brasileiros do Nordeste, né, do Brasil, que tem a pior expectativa de vida ao nascer, né? Então, aqui ele coloca que 30 anos é o que aumentou, né, a expectativa de vida dos brasileiros desde 1940. Ou seja, enquanto em 1940 a população vivia, em média, 45 anos, hoje ela vive 30 anos a mais, 75 anos. Então, houve uma melhoria aí na condição de vida nos últimos aí
Aqui está um corte de 70 anos, vamos colocar 80, que nós estamos em 2020, que também aumentou, agora está em torno de 77 anos. Aí, quando eu pego por gênero, a mulher vai para 79 e o homem cai para 73. A mulher vive mais que o homem no Brasil. Só que, para compensar, nascem mais homens no Brasil do que mulheres. A cada 100 mulheres que nascem 105 homens. Só que morrem mais homens, principalmente na fase de adolescência, o adulto jovem, por causa da violência. Criminalidade, tráfico de drogas, acidentes, né? Acidentes principalmente de veículos automotores, é o homem que se atreve mais do que a mulher. Então, você vai ter um grande número de jovens mortos aí, e faz com que haja uma expectativa menor dos homens se comparado à mulher. A mulher ela se previne mais, vai mais ao médico, e isso também contribui para que ela tenha uma vida um pouco maior do que a do homem. O homem já procura menos assistência médica. No item 2 tem a estrutura da população, nós já falamos sobre isso também, não sei se vocês se lembram. E nós usamos para simbolizar a estrutura da população o quê? Um gráfico chamado de pirâmide etária. Então, a pirâmide etária, se vocês não se lembram, é aquele gráfico no qual você tem a distribuição da população por faixa de idades. Pirâmide etária também pode ser chamada de pirâmide por idade. E você vai ter do lado esquerdo os homens, do lado direito as mulheres. Aí você tem a faixa etária para cada grupo da pirâmide etária. Lembrando que a base da pirâmide sempre é composta por jovens, o corpo, a parte do meio da pirâmide é os adultos, e o topo da pirâmide o ápice da pirâmide é constituído por idosos. Nesse caso aqui, o IBGE já trabalha uma classificação mais recente. Ele coloca jovens de 0 a 19 anos, adultos de 20 a 59 e idosos acima de 60. É praticamente aquilo que a gente viu. Só que tem alguns autores colocando já 65 para certos países. Então, se vocês pegarem aqui, na década de 80, a base da pirâmide nossa ela era larga, que eram os jovens, porque a taxa de natalidade era alta, e o topo era estreito, porque a expectativa de vida era baixa. O que aconteceu? A partir de 2000, ocorre uma inversão. Você tem o quê? Uma redução dessa base, a base começa a se estreitar, e você tem o quê? Um alargamento do topo. Ou seja, a taxa de natalidade aqui já está em queda, bastante em queda, só que a expectativa de vida agora, ao contrário, ela está o quê? Aumentando. Então, você tem uma redução do número de jovens e crianças e um aumento no número de idosos. Em 2020, que é uma estimativa, você vai ter uma pirâmide mais... Aqui você tinha uma pirâmide mais triangular, em 1980, e aqui você vai ter uma pirâmide mais retangular em 2020. Por quê? Praticamente a quantidade de jovens e adultos é praticamente igual, sendo que os adultos superam em quantidade, né, a quantidade de jovens, e você tem uma grande quantidade de idosos. Hoje você tem em torno de 20% da população brasileira constituída por idosos, ou mais, tá? Tem alguns autores que colocam até um pouco mais. Então, o que houve ao longo do tempo? Houve uma redução da taxa de natalidade, um aumento da expectativa de vida, mais idosos na população e menos jovens. Qual que é a consequência disso? Uma consequência que lá na frente você pode ter falta de mão de obra, tá? Porque você tem um número muito baixo de jovens que vão ser adultos, que vão constituir a mão de obra, né? E você vai ter um grande número de aposentados, que vai fazer com que haja um grande endividamento com a Previdência Social, onde você tem que pagar a aposentadoria e a pensão da população que já trabalhou. Tá? Então, tem um problema aqui para ser resolvido, porque futuramente pode faltar mão de obra em alguns setores, e você tem um grande número de idosos, o que vai sobrecarregar a Previdência Social. Certo? Então, a estrutura da população ela pode ser resumida com esses 3 gráficos aí, que mostram 3 formatos, né, da pirâmide etária do Brasil, em 3 momentos distintos. O item 3 trabalha a distribuição da população através da PEA, População Economicamente Ativa, né, vocês se lembram a sigla, e a distribuição da renda no Brasil. Então, o que nós temos? Nós já falamos sobre isso, eu só vou reforçar, né? No Brasil, a maior parte da população economicamente ativa, a PEA, né, essa aqui, População Economicamente Ativa, em 2016, trabalhava no setor de serviços, no setor terciário. O setor terciário compreende não só os serviços, no geral, mas o comércio também, e a administração pública, os servidores públicos. Então, a maior parte da população do nosso território, do país, trabalha nas áreas urbanas, e nas áreas urbanas, a maior parte deles trabalha no setor terciário.
alguns de forma formal, na economia onde você tem lá a carteira de trabalho registrada, e alguns trabalham na economia informal, onde você não tem os direitos trabalhistas, como férias e 13º salário. Você trabalha, só que você tem o quê? Você trabalha na informalidade sem esses direitos assegurados. E tem o subemprego, que é aquele bico que você faz para sobreviver também. Muita gente também está dentro do subemprego, que não chega a estar muito distante da informalidade. Aí eu tenho o quê? No Brasil, cerca de um terço, quase um terço da população dentro do setor secundário. O setor secundário compreende a atividade ligada à atividade industrial, à mineração e à construção civil. Tá? Então, a área de engenharia, a construção civil, a área de mineração, extração de minérios e o setor de atividade industrial, os vários tipos de indústrias, compreendem o setor secundário. Então, da PEA, no Brasil, em 2016, da PEA formal, 28% estavam dentro do setor chamado secundário. E nós temos o quê? Apenas 7% lá em 2016 da população economicamente ativa dentro do setor primário. O setor primário é aquele setor que abrange atividade agrícola, atividade pecuária e atividade do extrativismo, animal, vegetal e mineral. Tá? Então, a pesca, a caça, o garimpo também está dentro do setor primário. Então, você tem o quê? Você tem a menor parte da população empregada nesse setor. Por quê? Porque tanto a pecuária como a agricultura que compreende o setor primário, elas estão muito mecanizadas. Ou seja, as máquinas substituíram o trabalho humano nesses locais aqui. Então, no campo, hoje, muitas vezes, uma colheitadeira, ela faz o trabalho de várias pessoas que faziam no passado esse trabalho manual. Tá? E com relação à distribuição de renda, pessoal, nós temos aqui um índice que é o coeficiente de Gini, ou índice de Gini. Esse índice de Gini é um índice que é utilizado dentro da economia para mostrar a desigualdade da renda, da distribuição de renda dentro de um país. Eu coloquei esse gráfico aqui porque ele simplifica toda a questão da distribuição de renda no Brasil. Nós já falamos que a distribuição de renda é desigual, você tem uma pequena porção da população que ganha muito e uma grande porção da população que ganha muito pouco. Só que, nos últimos anos, principalmente de 95 para cá, esse corte temporal vai de 95 até 2006, você tem uma melhoria nessa distribuição de renda. Ou seja, você tem uma redução desse coeficiente de Gini. O índice de Gini ele varia de 0 a 1, quando você tem lá 0, distribuição igualitária da renda, né? Você praticamente todo mundo recebe igual, e 1, concentração total da renda. Então, se ele é de 0 a 1, quanto mais próximo de 1, você vai ter o quê? Maior concentração de renda. Quanto mais próximo de 0, aqui está meio, mas se fosse 0, menor a concentração de renda. As condições seriam melhores. Então, se vocês pegarem aqui, ó, ele sai do 0,6, mantém-se durante vários anos no 0,6, cai para 0,5 alguma coisa, e até chegar em 2006, cai quase para próximo 0,5. Ou seja, você tem uma redução desse índice, e quanto mais próximo de 0, melhor a distribuição de renda nesse país, distribuição quase absoluta da renda, tá? Igualitária da renda. Então, esse índice aqui, ele mostra que no Brasil, apesar dos pesares, nós temos o quê? Caminhado no sentido de distribuição mais igualitária da renda. Ou seja, aquela concentração da renda que nós tínhamos no passado, aos poucos ele tem reduzido. Principalmente agora nesse ano com a pandemia, onde muita gente perdeu o emprego, e foi possível aí o governo criar um auxílio para que a população tivesse renda, e esse índice cai um pouco mais. O auxílio emergencial criado pelo governo federal para combater o desemprego durante a pandemia fez com que esse índice chegasse no seu menor patamar desde quando ele foi criado no Brasil. Tá? Então, se eu não me engano, ele chegou a 0,5, chegou no meio aqui, ou seja, em 2020, o índice de Gini praticamente chegou no seu menor patamar devido ao programa emergencial criado pelo governo federal, que distribui R$600 aí para as famílias que ficaram desempregadas durante a pandemia. E são muita gente que precisa desse valor, né? Quase 60, 65, alguns colocam até 67 milhões de brasileiros vivendo aí durante 5 meses com o auxílio emergencial. É muita gente e é muito dinheiro, tá? Não os R$600 que é muito dinheiro, mas é muito dinheiro para o governo federal desembolsar. Isso que eu estou dizendo. Aí nós temos o quê? O último item de vocês aqui é com relação ao IDH. O IDH, ele é igual ao índice de Gini, só que o índice de Gini, quanto mais próximo de 0, praticamente não há desigualdade. Quanto mais próximo de 1, maior concentração de renda, maior desigualdade. O IDH é o contrário. Quanto mais próximo de 0,
você vai ter o pior IDH, os países com maiores problemas sociais, e quanto mais próximo de 1, não tem nenhum país com IDH 1, mas melhores serão as condições de vida nesse país. Então, aqui eu coloquei o corte do IDH. O IDH leva em consideração 3 variáveis, tá? Econômicas e sociais: a expectativa de vida, a educação e a renda. A expectativa de vida, vocês viram há pouco, que é o quê? É aquela idade média que a população vive ao nascer, dependendo das condições que o país oferece. A educação, ele trabalha com anos de escolaridade. Qual foi a média da escolaridade da população daquele determinado país, população adulta. E a renda é chamada, a mais usada é a renda per capita. É a renda que você pega do PIB dividido pela população total. Então, você encontra um valor ali, aquele valor é chamado de renda per capita, que quer dizer renda por cabeça. Tá? E ele vai de 0 a 1, 0 a 1, sendo 1 o índice máximo e 0 o índice mínimo. Tá? Então, aqui ele coloca a nível do Brasil, já que o aspecto desse conteúdo é sobre o Brasil, ele coloca, ó, a expectativa do Brasil entre 1980 e 2011, ela aumentou, vocês viram agora há pouco que eu coloquei, né? Já está em 75,5. Os anos de escolaridade, ou seja, o tempo médio que a população viveu ou vive, né? Permanece na escola, aumentou. Antes era 2 anos e 6 meses, agora são 7 anos e 2 meses. Vocês aí são privilegiados, tem mais de 10 anos que vocês estudam, mas isso aqui é uma média, não é? E a renda per capita do brasileiro tem aumentado aí ao longo dos anos, tá? A renda per capita aqui é dada em dólar. Então, aqui a última que eu tenho, a primeira que eu tenho lá em 1980, 7 mil dólares, e a última que eu tenho, 2011, 10 mil dólares. Aí, o que você tem? Se são esses 3 indicadores aqui, ó, 2 sociais, expectativa de vida, escolaridade, e 1 econômico, que é a renda, você calcula esse valor aqui através desse índice de desenvolvimento humano, IDH, aí você encontra o valor, que vai de 0 a 1. Então, se vocês pegarem aqui, ó, em 1980, o IDH era de 0,549 e ao longo do tempo ele foi aumentando. O último que eu tenho aqui em 2011, você vai ter 0,718. Esse 0,718 não é um dos melhores, tá? Aqui eu tenho uma comparação, né? O líder vezes o Brasil, isso aqui em 2011, tá, pessoal? A Noruega era o país que tinha o melhor IDH do mundo. A expectativa de vida lá para o povo norueguês era de 81 anos, o Brasil já tem 73 anos e meio. O norueguês estudava em média 12 anos e 6 meses, o brasileiro 7 anos e 2 meses, e a renda per capita dentro da Noruega, para cada cidadão, era de 47 mil dólares. E aqui no Brasil, cerca de 10 mil dólares. Tá? E o IDH lá da Noruega era 0,943, enquanto do Brasil era 0,718. Mas a boa notícia é que houve uma evolução desse IDH ao longo do tempo. Isso mostra que as condições de vida no Brasil tendem a melhorar. Aqui eu coloco um dado que é importante também, que é a evolução do IDH já em 2010 em diante. Ó. Vocês estão vendo aqui que ele cresce ao longo do tempo. Ele sai de 0,724 e vai crescendo ao longo dos anos. E chega lá em 2015 em torno de 0,754. Isso nos dá um IDH elevado. Tá? O IDH pode ser muito baixo, baixo, médio, elevado ou muito elevado. No nosso caso aqui, nosso IDH é elevado. De 200 países do mundo, nós estamos ali na posição intermediária entre 60 e 70, tá? Isso aqui ele muda conforme o ano ele muda, né? O último dado que eu tenho lá, ele estava em 75 de 200 países. Você estava bem no meio, né? Você tinha lá os primeiros, que eram os países nórdicos da Europa, os países aqui da América do Norte, Estados Unidos e Canadá, né? E alguns países da Ásia. E o Brasil estava lá bem no meio da tabela, em torno de 70, na posição 70ª, né? Mas não estava numa posição ali privilegiada. Para estar privilegiado, ele tem que chegar a 0,8 aqui, ó. Mas é longe para chegar a 0,8. Para você chegar até 0,8, demora bastante. Tranquilo, pessoal? Então, o conteúdo nosso vai até aqui, é um conteúdo bem fácil. E agora eu vou estar trabalhando com vocês a questão do exercício. Então, eu vou só interromper aqui.